telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado e os nossos internautas que acompanham através da rede mundial de computadores. Retomo hoje, nessa tribuna, uma preocupação que está muito presente em todos os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiro, nesse momento, que diz respeito à diminuição constante dos repasses do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O que tem sido a previsão de um ano para o outro não tem sido efetivamente concretizado, e isso tem criado um problema muito grande, um problema praticamente inadministrável pelos estados. O governo do Acre, por exemplo, no ano de 2012, teve uma previsão de 2 bilhões e 400 milhões para o ano de 2012 e no final foram concretizados algo em torno de 2 bilhões e 100 milhões. Isso resultou numa redução aproximada de 280 a 290 milhões de reais em relação ao que estava programado, ao que estava previsto. O planejamento do Estado fica muito comprometido quando se tem uma previsão e essa previsão não é concretizada. O mesmo tem acontecido em relação à previsão mês a mês. No ano de 2012, especificamente no mês de outubro, foi anunciada a previsão para 2013. Essa previsão para 2013, tendo como base esses 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, aponta também para uma redução tão elevada quanto a que ocorreu em 2012. E isso é extremamente preocupante para todos os governadores, porque as unidades da federação estão à beira de um colapso. À beira de um colapso porque tem um planejamento e o Fundo de Participação dos Estados, é bom que se repita, é a principal fonte de recursos para esses estados do Norte e do Nordeste do Brasil. O Acre, por exemplo, depende em aproximadamente 60% dos recursos do FPE. Uma redução significativa nesses recursos é sinônimo de muito aperto e de um seríssimo risco de não conseguir fechar as contas de maneira equilibrada no final do ano. Então, eu retomo esse assunto hoje aqui na tribuna, na certeza de que não é uma preocupação apenas dos senadores do Acre, do governador do Acre, mas certamente dos senadores de todos os estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e também dos seus governadores. O Fundo de Participação dos Estados, ele foi criado para compensar as diferenças econômicas e sociais entre os estados brasileiros, entre as unidades da federação. À primeira vista, temos a avaliação de que os estados brasileiros estão sendo penalizados com a perda de repasse do FPE por causa das desonerações de impostos estabelecidas pelo governo federal. E destaco que são os estados mais pobres da federação, a exemplo do estado do Acre, aqueles que mais sofrem com essa perda de receitas. Como sabemos, o Fundo de Participação dos Estados é composto de 21,5% da receita proveniente do recolhimento do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. E esses dois impostos têm tido uma participação decrescente no conjunto das receitas da União. Nesse cenário, já há o questionamento sobre se o peso da desoneração do IPI poderia, por si, ser o responsável pela perda de praticamente 13% da receita em valores nominais dos últimos meses, ou se há outros fatores agregados. O governo federal ainda não esclareceu se vai repassar um total de recurso menor do que o previsto inicialmente,
mas avaliamos que precisamos ter um posicionamento mais definido. Há outros fatores que afetarão a arrecadação anual do IPI e do Imposto de Renda, o que configuraria um cenário de perda de receita mais prolongada. É importante contarmos com mais transparência nas projeções da arrecadação federal. Até agora, há sinalização de que a previsão inicial será mantida e os repasses também. Mas é preciso que o governo dê tranquilidade e confirme essa medida. É importante sabermos se há efetiva perda de arrecadação ou atravessamos uma desaceleração sazonal da economia nesses 2 últimos meses. Com maior clareza dos fatos, os estados terão mais tempo de traçar estratégias para equilibrar suas contas e diluir prejuízos, uma vez que não será possível evitar totalmente as consequências de um repasse federal reduzido. Hoje, o Estado do Acre mantém como medida de segurança um contingenciamento de 40% em recursos programados de custeio. É uma medida preventiva, cautelosa, no aguardo de uma definição melhor do cenário econômico nacional. A Secretaria da Fazenda do Acre, através do secretário Joaquim Manuel, Tinel, e também do secretário Mâncio Cordeiro, com quem tivemos a oportunidade de conversar esta semana, eles nos asseguraram que, por enquanto, há uma preocupação, mas as finanças do Estado passam por uma situação extremamente delicada nesse momento. Por conta desse contingenciamento, o Estado tem conseguido manter o equilíbrio, mas, a continuar essa redução, certamente os desgastes, os prejuízos e as consequências serão imprevisíveis. Em 2012, o Acre teve uma perda de receita de cerca de 280 milhões do Fundo de Participação dos Estados. E o Estado fez o ajuste necessário. Ainda assim, ele conseguiu pagar a folha de pagamento dos servidores integralmente e conseguiu pagar o salário de dezembro e o 13º salário dentro do mês de dezembro. Mas veja que 280 milhões de reais equivalem a mais de 2 folhas de pagamento do Estado do Acre. É um valor muito significativo. Neste ano, as quedas de receita em relação ao programado ainda não comprometem o resultado de fim de ano. Mas o que havia sido previsto para o mês de março já teve uma redução de quase 30 milhões. E o que estava previsto para o mês de abril teve uma redução de 43 milhões de reais. Portanto, há preocupação real com as receitas da União e a redução do Fundo de Participação dos Estados. E isso tudo vem sendo acompanhado com muito cuidado, com muita cautela por parte de todos os governadores. Nós temos notícia nesse momento, senador Paim, que já tem governador imaginando e já se preparando para não conseguir pagar a folha de pagamento a partir de agosto ou a partir de julho. E isso é extremamente preocupante. Por isso, tanta cautela e tanta preocupação por parte dos governadores dos estados. Nós temos sentido uma situação que se repete mês a mês e isso tem que ter uma resposta por parte do governo federal. O governador do Acre, Tião Viana, integra, inclusive, o movimento dos governadores para uma reunião o mais breve possível com o ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega, para tratar dessa situação. É preciso que se tenha uma resposta. O governo federal precisa, através do Ministério da Fazenda, dizer claramente quais são os valores que serão repassados mês a mês para os estados e é preciso ter uma garantia de que esses valores sejam concretizados. O que estamos defendendo é que haja mais clareza, mais transparência, para não acontecer dos estados fazerem uma projeção de despesas
e depois as receitas não se concretizarem e os estados entrarem em colapso. E isso seria terrível para todos os estados e as consequências, inevitavelmente, sobrariam para a população, que é a mais sofrida, os servidores públicos que correm risco de atraso de pagamento. Então, o apelo que fazemos nesse momento é que a equipe econômica do governo, da Secretaria da Fazenda, procure encontrar um caminho de compensar aquilo que foi causado pela desoneração dos impostos. Quando o governo acertadamente decidiu reduzir o IPI, que é o imposto sobre os produtos industrializados, com o objetivo de assegurar a empregabilidade dos operários da indústria automobilística, o governo tomou uma decisão acertada, tomou uma decisão em defesa do Brasil, em defesa do emprego, e isso foi algo positivo, mas só que teve uma consequência direta para os estados, porque na medida em que diminuiu o bolo do Fundo de Participação dos Estados, houve uma redução dos repasses para todos os estados. E essa é uma preocupação que tem que ser tratada com toda a seriedade, porque a saúde da União, a saúde do governo federal, a saúde econômica do governo federal, depende intrinsecamente da saúde econômica, financeira e social dos estados. Se os estados, porventura, entrarem em colapso, é claro que isso vai redundar numa avalanche que vai atingir também o governo federal. Então, tem que ter preocupação nesse sentido. E a equipe econômica vai ter que buscar uma saída, vai ter que fazer sala de situação, vai ter que construir uma sala de emergência para tratar desse problema, porque é um problema emergencial. Se tratou muito aqui da redefinição dos percentuais do Fundo de Participação dos Estados e houve um entendimento de altíssimo nível entre os senadores para que as novas regras fossem aprovadas nessa casa. Mas há que se pensar também em como proteger o bolo do Fundo de Participação dos Estados, porque se ele continuar sendo reduzido da forma que está acontecendo, os estados, com o prejuízo que eles estão tendo, com a redução dos repasses mensais, as consequências são imprevisíveis e não será bom para o Brasil que os estados venham a quebrar. É importante que a equipe econômica do governo federal coloque isso em pauta. Coloque isso em pauta porque os governadores estão desesperados, vão certamente se reunir nos próximos dias para tratar desse assunto e vão levar o assunto ao ministro Guido Mantega. E ele precisa já estudar com sua equipe algum tipo de caminho alternativo para compensar as perdas que os estados estão tendo, porque senão não vai ser bom para o Brasil, vai ser ruim. Se os estados entrarem em colapso, a economia toda vai sentir e o Brasil vai ficar prejudicado com isso. Portanto, é motivo de preocupação da equipe econômica do governo. E o apelo que fazemos é no sentido de que haja uma sala de situação para pensar alternativas, porque não adianta a gente dizer que nós temos uma balança comercial favorável, não adianta a gente afirmar que as nossas reservas estão em alta, se a gente estiver praticando quase que um extermínio econômico dos estados a partir da redução do FPE. Nós temos que ter esse assunto em pauta imediatamente no Ministério da Fazenda, e o ministro Guido Mantega precisa já pensar com sua equipe uma alternativa de compensação a todos os estados que estão sendo duramente penalizados. Terminada essa minha parte desse pronunciamento, senador Paim, senadores aqui presentes, eu quero fazer um reconhecimento aqui também da tribuna do trabalho exemplar que a equipe, que a força-tarefa do governo federal, que foi ao Acre
para contribuir com o registro, com a documentação dos imigrantes haitianos, desenvolveu. Esse trabalho foi um trabalho exemplar, um trabalho dedicado. Houve esforços de vários ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério das Relações Exteriores, que teve a presença marcante do embaixador, do cônsul do Brasil em Cobija, que se deslocou da cidade de Cobija para também ajudar a atender em Brasileia, e assim foi possível concluir a bom termo a regularização, a documentação de pelo menos 1.300 haitianos que entraram irregularmente no Brasil nos últimos dias. Vale ressaltar que hoje ainda na Comissão de Relações Exteriores, eu e o senador Jorge Viana assinamos 2 requerimentos, um requerimento que prevê a realização de uma audiência pública para tratar a fundo essa questão da imigração irregular de haitianos que estão entrando via Assis Brasil, estão se concentrando em Brasileia, no estado do Acre, e isso não tem fim. Pelo contrário, na medida em que a gente tem conseguido uma resposta efetiva do governo federal na regularização dos que já estão no Brasil, automaticamente a notícia se espalha e outras levas de haitianos e até de outras nacionalidades estão vindo em busca de uma possibilidade de trabalho aqui no Brasil. Esse é um problema que continua na ordem do dia. Então, propusemos uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, onde a gente possa debater esse problema com o Ministério das Relações Exteriores, com o CONARE, com o Ministério da Justiça, no sentido de buscarmos uma alternativa, não só para atender os haitianos que estão chegando por Assis Brasil, Brasileia e entrando no Brasil, mas principalmente como fazer para inibir a ação dos coiotes que estão extorquindo esses haitianos que vêm à procura de uma oportunidade de emprego no Brasil e acabam sendo extorquidos, submetidos a todo tipo de humilhação nesse trajeto do Haiti até o Brasil. Então, o que eu quero fazer aqui é um reconhecimento da importância que teve a força-tarefa do governo federal, juntamente com o governo do Estado, sob a coordenação do nosso deputado Nilson Mourão, ex-deputado Nilson Mourão, que hoje é o secretário de Justiça e Direitos Humanos do governo do Acre, e dos integrantes dos ministérios que estiveram esses dias ajudando nessa força-tarefa lá em Brasileia. Após o decreto de emergência social assinado pelo governador Tião Viana, no dia 9 de abril, as ações conjuntas entre o governo federal, estadual e municipal atingiram a meta de regularizar mais de 1.300 imigrantes haitianos que entraram por Assis Brasil e se concentraram no município de Brasileia, no Acre. Foram emitidas mais de 1.100 carteiras de trabalho e, atualmente, pelo menos 900 imigrantes haitianos e de outras nacionalidades aguardam uma oportunidade de emprego em Brasileia. E na audiência pública que nós vamos realizar na Comissão de Relações Exteriores, serão convidados também alguns empresários e até a Federação das Indústrias de Santa Catarina. O senador Luiz Henrique propôs que fosse acionada porque eles estão tendo a oportunidade de trabalhar em algumas indústrias com operários haitianos e a informação que eles têm é que são muito dedicados, são disciplinados e são muito afeitos ao trabalho. Então, na realidade, hoje temos 900 haitianos lá em Brasileia, habilitados para uma proposta de trabalho, e outras empresas do Brasil, que está vivendo uma época de pleno emprego. Então, tem muitas empresas que podem vir a mobilizarem-se para a contratação, para a regimentação desses operários haitianos que se encontram lá no município de Brasileia. Eles estão num acampamento improvisado. A situação estava muito pior. Graças a esse esforço, a força-tarefa
dos integrantes do Ministério da Justiça, do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério da Ação Social, e juntamente com os esforços do governo do Acre, foi possível melhorar as condições. Hoje eles têm banheiro químico, eles têm um alojamento com mais espaço, mas ainda assim as condições são muito precárias. Muito precárias. Eles estavam em condição ainda pior, com todos os esforços que foram feitos, ainda assim as condições estão precárias. Os trabalhos agora são de melhoria do abrigo, que suportava apenas 200 pessoas e agora está com capacidade para abrigar 900 pessoas. E de dar continuidade dos atendimentos para aqueles que chegam a cada dia pela fronteira do Brasil-Peru. Entre o dia 23, na última semana, o número de haitianos contabilizados que já entraram em Brasileia, já estão em Brasileia, são mais 136 que chegaram nos últimos dias. Quer dizer, a cada momento chegam novos haitianos por essa rota que está sendo explorada por esses coiotes. Senador Aníbal Diniz, me permite? Por favor. Só para situar os nossos formandos aqui, alunos da Faculdade Integrada SESCAGE de Ponta Grossa, Paraná, curso de Direito, tá certo? Sejam bem-vindos à casa. Vocês estão ouvindo o senador Aníbal Diniz, foi primeiro vice-presidente dessa casa, um grande senador da República. E vejo que ele está fazendo um discurso, permita que eu diga, na linha dos direitos humanos, mostrando que direitos humanos é uma questão internacional. E por isso o seu estado do Acre acolheu lá inúmeros haitianos e está ajudando para que eles possam se incorporar na vida nacional dentro do possível, com o apoio, inclusive, do governo federal. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência e sejam bem-vindos. Vocês, os formandos de hoje, serão aqueles que, com certeza, muitos vão dirigir esse país no amanhã. Sejam bem-vindos. Obrigado, senador Paim. Sejam todos muito bem-vindos às galerias do Senado Federal. Esse esforço, senador Paim, é bom que se diga, quando a gente faz uma conversa aqui no governo federal, no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Justiça, sobre essa situação da presença dos haitianos no Brasil, a resposta que temos é uma resposta que nos orgulha muito, porque o Brasil tem, por princípio, uma relação de solidariedade com os povos. Então, em hipótese alguma, o Brasil vai praticar aquilo que nós não gostamos que seja praticado com os brasileiros quando são maltratados lá fora. É muito comum sair notícia de que um ou outro brasileiro foi barrado no aeroporto, mandado de volta e tal. Isso não acontece com relação aos haitianos. Eles são acolhidos, eles estão sendo acolhidos com toda a precariedade que a situação acaba representando, mas o fato é que eles têm acolhimento, eles têm alimentação, eles têm local para dormir, agora tem uma estrutura melhor para a higienização, banheiros, banheiros químicos, mas, infelizmente, tem uma indústria acontecendo, explorando essa boa vontade do governo e do povo brasileiro. Tem uma indústria acontecendo, uma indústria ilegal, uma indústria criminosa, que é a prática dos coiotes, de explorarem esses coitados que estão entrando irregularmente, vindo por uma quase rota... um tráfico de seres humanos. Exatamente, é uma espécie de tráfico de seres humanos. E exatamente por isso é que tem que ter uma forma de entendimento das autoridades do governo federal, juntamente com as autoridades do Peru, do Equador, da República Dominicana e também do Haiti, para que seja inibida essa prática, que é uma prática criminosa. Para ajudar na organização das tarefas e de formação desses haitianos, o Serviço Nacional de Emprego, o SINE, instalou um posto em Brasileia para cadastrar os que ainda aguardam no abrigo. Na última sexta-feira, dia 19, foram liberados R$ 784 mil pelo governo federal para ajudar o governo do Acre nas ações emergenciais de atendimento aos imigrantes. O repasse foi autorizado pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.
Ainda na semana passada foram liberados outros 360 mil pelo governo federal. E o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, informou que esses recursos fazem parte de parcelas atrasadas, que, aliás, já haviam sido comprometidas pelo governo do Acre no atendimento às famílias. E são recursos voltados, concedidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social para o pagamento dos fornecedores de alimentos e reformas no abrigo. Até agora foram aplicadas 2.477 doses de vacina nos últimos dias. Febre amarela, hepatite, antitetânica e difteria, e distribuídas mais de 2 toneladas de medicamentos para a reposição dos estoques e atendimento público das unidades de saúde de Epitaciolândia e Brasileia. Esses esforços todos, senador Paim, é muito importante que a gente reflita aqui, porque uma coisa é a ação do governo federal, uma coisa é a ação do agente público, do governo brasileiro, do governo do Acre e da Prefeitura de Brasileia, para atender a essas pessoas. Agora, o outro problema é o transtorno vivido por uma cidade que tem uma população de 10 mil habitantes e, quando pensa que não, tem um contingente todo de estrangeiros ocupando os espaços públicos, correios, bancos. Aonde as pessoas vão, eles se deparam com um grupo de haitiano na fila. Então, na realidade, mexeu com a normalidade da vida de Brasileia. E isso tudo gera certos transtornos e a gente tem uma preocupação no sentido de que é preciso a presença do governo, é precisa a presença dessa força-tarefa, até para dar uma serenidade às famílias, às pessoas que vivem em Brasileia, no sentido de não haver intolerância para com esses estrangeiros que estão entrando no Brasil. Quer dizer, é uma situação delicada que requer uma atenção especial dos nossos governantes. E para finalizar, senador Paim, eu gostaria de pedir a sua atenção no sentido de que esses pronunciamentos sejam registrados na íntegra aqui no Senado Federal, porque eu estou tratando de 3 assuntos ao mesmo tempo e o último deles diz respeito ao aniversário da cidade de Tarauacá. A cidade de Tarauacá, que fica na BR-364, depois do município de Feijó, no Acre, ela completou esta semana 100 anos de existência, e ontem foi a finalização desses festejos. Gostaria muito de ter podido estar presente e participando dessa comemoração, mas nós estávamos com votações importantes acontecendo aqui na quarta-feira, não foi possível me fazer presente com o governador Tião Viana, que esteve no município de Tarauacá e levou novas ações de governo para aquela região, principalmente na parte de regularização fundiária. Então, eu não pude me fazer presente, atender ao convite do prefeito Rodrigo Damasceno, mas, como disse aqui no pronunciamento da terça-feira, estive em Tarauacá na última sexta-feira e acompanhei um pouco da organização, do esforço, do trabalho da equipe, um trabalho primoroso da equipe do prefeito Rodrigo Damasceno, doutor Rodrigo Damasceno, para recepcionar as pessoas que iriam participar dos festejos dos 100 anos da cidade de Tarauacá. Então, eu quero aproveitar esse momento para deixar uma saudação especial ao povo de Tarauacá, às famílias de Tarauacá, às famílias que contribuem para o desenvolvimento de Tarauacá, uma cidade extremamente sofrida, que ficou isolada durante muito tempo e que agora pode contar com muitos benefícios do governo, benefícios, investimentos na área da saúde, na área da educação, investimentos na área do saneamento, da pavimentação de ruas, e também a manutenção em funcionamento da BR-364, porque antes a BR fechava no inverno e todo o abastecimento da cidade acontecia ou via aérea ou pelos rios, pelo rio Tarauacá, numa trajetória extremamente complicada.
E agora, nos últimos 2 anos, com o esforço do governador Tião Viana e a determinação passada para toda a sua equipe, nos últimos 2 anos a BR-364 funcionou normalmente durante o inverno. Dessa maneira, facilitou um pouco a vida de Tarauacá e facilitou também os festejos que aconteceram ao longo da semana, porque permitiu a ida de muita gente de Rio Branco, de Feijó, de Cruzeiro do Sul, de outros municípios, para a comemoração desses 100 anos de existência da cidade de Tarauacá. Então, gostaria de fazer um breve registro em homenagem ao centenário de instalação do município de Tarauacá, cuja história tem particularidades interessantes. Historicamente, a região era habitada por índios Kaxinawás e Jaminauas, às margens dos rios Tarauacá e Muru. Tarauacá é um nome indígena que significa Rio dos Paus. Por volta de 1877, ocorreu a imigração de nordestinos para a formação e exploração de seringais nativos na região. Lembrando sempre que essa região era habitada por índios, Kaxinawás e Jaminauas. A cidade de Tarauacá está localizada no noroeste do Acre, a 400 quilômetros da capital do estado, ao longo da rodovia BR-364. Tarauacá possui a 4ª maior população do estado e é o 2º município do Acre em concentração de terras indígenas. São 8 áreas, equivalendo a 9,8% do total deste município. Os povos indígenas vivem em 30 aldeias, com aproximadamente 1.600 pessoas. Com o Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, as terras da região passaram para a União. Já em 1904, com a 1ª Divisão Territorial Administrativa do Acre, as terras passaram para o Departamento do Alto Juruá. Em 1º de janeiro de 1907, a Foz do Muru foi elevada à categoria de vila, com o nome de Seabra. Em 1912, foi desmembrado do Departamento do Juruá, passando a constituir o Departamento de Tarauacá. Em 1912, foi criado o município de Tarauacá, instalado em abril de 1913. Portanto, em abril de 2013, estamos completando e comemorando 100 anos da existência da instalação do município de Tarauacá. Banhada pelo rio Tarauacá, a cidade é conhecida como a terra do abacaxi grande. Esse fruto chega a pesar até 15 quilos, o que provoca admiração nos visitantes. Além do abacaxi, o município de Tarauacá se tornou famoso no Brasil após o programa Globo Repórter exibir uma matéria sobre as riquezas amazônicas, que foi ao ar em 8 de dezembro de 2006. A reportagem mostra que, além de produzir uma espécie de abacaxi gigante, a região também dispõe de uma combinação de ervas que dizem seria capaz de fazer crescer cabelo em quem tem calvície. Carlos Pinto da Silva, o seringueiro que se transformou em cientista ao desenvolver o shampoo Esperança, já afirmou que não pretende revelar o segredo da sua fórmula, mas é uma fórmula muito eficiente, senador Paim. A base econômica do município é a agricultura, a pecuária, a pesca e o extrativismo de borracha e madeira para exportação. Conta ainda com pequenas indústrias de móveis, cerâmicas e artefatos de cimento. Antes, o município, que sofria isolamento por causa das precárias condições da BR-364, agora tem ligação com os demais municípios através desta rodovia. A maior parte de suas relações econômicas acontece com o município de Feijó, que é a cidade mais próxima. E para concluir, senhor presidente, gostaria aqui de manifestar o meu apoio e admiração a diversas personalidades que ajudaram e que continuam ajudando no desenvolvimento do município de Feijó. Para isso, eu quero primeiro, fazer uma saudação ao prefeito daquela cidade, o doutor Rodrigo Damasceno, que é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, a quem a população daquele município confiou os destinos de Tarauacá até 2016. Então, a minha saudação especial ao prefeito Rodrigo Damasceno, que representa o conjunto daquela comunidade. Quero fazer uma saudação especial ao médico Dr. Jazone, que é uma espécie de
protetor maior daquela cidade, é o santo milagreiro, é o médico obstetra que certamente realizou o maior número de partos naquela cidade, que recebeu o maior número de crianças, o Dr. Jazone, que é um médico extremamente bem respeitado naquela cidade. E, através dessas duas personalidades, eu quero saudar a todo o povo de Tarauacá e desejar muito sucesso para esse município, que haja muita harmonia entre as famílias e que todos possam desenvolver plenamente suas potencialidades, que as atividades todas que estão acontecendo, principalmente o incremento econômico a partir das iniciativas desenvolvidas pelo governo do Estado, pelo governador Tião Viana, sejam plenamente utilizadas e aproveitadas pela população de Tarauacá em busca de mais desenvolvimento. Eu sei que a juventude de Tarauacá está esperançosa no sentido de que chegue também uma unidade da universidade, que o Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica, que também terá uma base naquele município, possa dar muito mais oportunidade para aqueles jovens, o ensino à distância, que certamente está chegando àquele município, o núcleo de educação superior, de formação de professores, levado a partir da parceria Governo do Estado e Universidade Federal do Acre também, possa proporcionar uma formação mais condizente para aquele povo, que vai estar dando uma grande contribuição para o desenvolvimento do Estado do Acre. Então, parabéns ao município de Tarauacá e aos moradores de Tarauacá, e que consigamos juntos, somando todos os esforços, contribuir para que Tarauacá seja uma cidade cada vez melhor para cada um de seus habitantes. Muito obrigado, senador Paim, muito obrigado a todos que nos acompanham pela TV Senado.